que a gente poderia comentar dos erros teológicos dos reformadores, Sim. até chegar nessa concepção nossa. Ou até chegar no Catecismo de Westminster. Vou dar um exemplo. Essa água que pode beber. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Calvino ensinou a regeneração batismal. Está na Instituta, volume 4, quando ele fala sobre batismo. Ele fala que o batismo de bebês garante a salvação das crianças. Eu tenho a citação, quem quiser eu tenho a citação. Ele defendia a regeneração batismal. Aí, Se você tem alguma recomendação de figura histórica ou organização cuja face oculta deve ser desmascarada, escreva nos comentários. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas, que eu vou revelar. A afirmação do Martinez, de que Calvino ensinou regeneração batismal nas Institutas, é falsa. Lemos nas Institutas, no livro 4, capítulo 15, verso 22, o seguinte: aliás, esta controvérsia se resolverá sem nenhuma dificuldade, lançando mão deste princípio. Se tirarmos do entendimento humano a fantasia de que as crianças que partem da presente vida, sem antes serem imersas em água, estão excluídas do reino do céu. Portanto, Calvino nega aqui que o batismo regenera crianças, ao afirmar que crianças, filhas de pais crentes que morrem na infância sem batismo, são salvas. A afirmação anterior que fizemos das Institutas mostram claramente que Calvino jamais ensinou que batismo é garantia de salvação para as crianças, uma vez que ele negou que crianças que morrem sem batismo estejam excluídas da própria salvação. Então, Martinez, mais uma vez, mente e viola o 9º mandamento. o Calvino ensinou a regeneração batismal. Está na Instituta, volume 4, quando ele fala sobre batismo. Ele fala que o batismo de bebês garante a salvação das crianças. Eu tenho a citação, quem quiser eu tenho a citação. Ele defendia a regeneração batismal. Aí sobrou um resquício disso no Catecismo de Westminster, que defende o batismo infantil. O batismo infantil só pela patrística e pela tradição. Você não acha o batismo infantil na Bíblia. Então o que acontece? Lá no Catecismo de Westminster está lá a defesa do batismo infantil. Ok? Tudo bem. Beleza, batismo infantil. Aí no artigo 170 e pouco, não sei se é 173, 174, do Catecismo de Westminster, ele fala o seguinte, da ceia, que a criança mesmo batizada, por não poder cumprir 1 Coríntios 11, 28, que diz, examine-se o homem a si mesmo, e por ele não ter consciência e não poder se examinar, a criança mesmo batizada não poderia tomar a ceia. Horas, a mesma Bíblia que diz que quem vai tomar ceia tem que examinar a si mesmo, diz que quem vai se batizar tem que se arrepender dos seus pecados. Então como é que batiza a criança? Então veja que isso é uma reforma que os reformados não querem reformar. Ficam inventando lorota, inventando teologia, mas não cabe. O próprio catecismo se contradiz. Essa era a hora da reforma se reformar. E isso é uma heresia que sobrou no Catecismo de Westminster, porque não é que os presbiterianos acreditam que, e todos que seguem o catecismo, não é só, né? Mas os que seguem o catecismo, não é que eles acreditam que o batismo de bebê salva bebê. Só que ficou um negócio de lavar bebê à toa. Por quê? Porque se não é para salvar... Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim, sim. Ué, sim. se não é para salvar, e se não faz diferença, batiza para quê? É como se... A afirmação anterior que fizemos das Institutas mostram claramente que Calvino jamais ensinou
que batismo é garantia de salvação para as crianças, uma vez que ele negou que crianças que morrem sem batismo estejam excluídas da própria salvação. Então, Martinez, mais uma vez, mente e viola o 9º mandamento. O Martinez mente quando afirma que o Catecismo Maior de Westminster traz a doutrina da regeneração batismal. Na pergunta 165, que é batismo, os teólogos de Westminster são claros ao dizer que batismo é um sinal e selo, ou seja, é um símbolo da regeneração pelo Espírito de Deus. Ele é um símbolo, é um sinal. Ele não opera a regeneração, ou seja, é um símbolo externo de uma realidade interna. Isto é, quando batizamos um adulto ou uma criança, nós o fazemos presumindo que o candidato foi antes regenerado por Deus. É assim que nós batizamos. E isso nada tem a ver com crença em regeneração batismal. Mas mentir é uma prática corrente do Martinez. Isso não nos impressiona. Outros símbolos reformados vão dizer a mesma coisa. Como, por exemplo, a Confissão de Fé belga, de 1561, diz o seguinte: porém, não somos purificados de nossos pecados pela água do batismo, mas pela aspersão com o precioso sangue do Filho de Deus. Artigo 24. Temos aqui mais um símbolo de fé reformado, calvinista, mais uma vez concordando com a citação do Catecismo Maior de Westminster, no sentido de que batismo não salva. Wesley David. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.